A paz do Senhor a todos, amados irmãos, pastores, todos que estão enganjados nesse grandioso e sublime projeto da proposta das revistas de estudos bíblicos da Igreja Unida e Convenção Unida Internacional. Chegamos agora ao nosso segundo trimestre, aonde iremos iniciar a estudar a segunda revista de estudos bíblicos, que irá tratar sobre os fundamentos da fé cristã, parte 2. Então, nós iremos estudar nesse trimestre estes 13 assuntos. Primeiramente, sobre oração. Depois, sobre o jejum, que será nosso estudo 2. O nosso estudo 3, sobre dízimos e ofertas. O nosso estudo 4, sobre os dons espirituais. O nosso estudo 5, sobre a santificação. O nosso estudo número 6, sobre o evangelismo. Né? O estudo 7, sobre a fé. O estudo 8, sobre a obediência. O estudo 9, sobre a unidade cristã. E o estudo 10, sobre congregar. O estudo 11, sobre batalha espiritual. O estudo 12, sobre a adoração cristã. E aí, a última aula para encerrarmos, sobre o novo nascimento. Esses serão os temas das lições, das 13 lições que estaremos estudando nesse corrente trimestre que vai iniciar a partir de agora, semana que vem, mês de outubro, já com a primeira lição. Hoje nós já iremos ter aqui um momento para falarmos, comentarmos, trazermos alguns subsídios, enriquecimentos para a primeira lição. Vamos estudar hoje, nesta breve aula, um lampejo sobre o tema desta aula, ou desse primeiro estudo, que é sobre a oração. Quando nós começamos a pensar e escrever e abordar e também primeiramente tratar sobre esse tema tão significativo para a vida cristã e a vida da igreja, que é a oração, nós nos voltamos ao texto do apóstolo Paulo, aonde, com uma expressão, ele nos levou à intensidade e importância que é a oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo declarou, escreveu e exortou: orai sem cessar. Agora voltemos para a revista e vejamos quais são os 3, então, objetivos primários para o desenvolvimento deste estudo sobre oração. Primeiro, a proposta de entender a razão e a importância da oração. Segundo, distinguir as diversas classes de oração. Terceiro, compreender a necessidade de orar continuamente. Ao introduzirmos sobre esse excelente e importantíssimo tema para a fé cristã, nós temos que pensar e considerar que a oração, ela faz parte, ela é um elemento propulsor do nosso relacionamento com Deus. É a oração que vai propiciar e vai ser um meio, um modo para nós estabelecermos
uma comunicação com Deus. E claro, ela irá operar em dois movimentos em nós. Que seja um movimento imanente e um outro movimento transcendente. O primeiro, imanente, é que vai partir de dentro de nosso interior. Não é? A oração vai partir de dentro, ou melhor dizendo, o primeiro movimento é o transcendente, porque vai partir do nosso interior, saindo de nós e indo à direção dos átrios do Senhor. Irá transcender, irá fazer um movimento de saída para subida, ou indo à direção aos átrios do Senhor. E o segundo movimento, imanente, vai vir do alto, vai ser a resposta, vai ser o momento em que Deus irá trazer até nós, direcionar até nós a sua presença e permitir a oportunização de entrarmos em seus átrios e mantermos e estabelecermos com Ele as nossas súplicas, as nossas petições, o nosso diálogo. Agora, entremos então no que estará tratando o primeiro tópico da nossa lição, que é o significado de razão e a dimensão da oração. Primeiramente, vamos olhar alguns termos gregos que nos dão uma maior explicitação do que o Novo Testamento, ou o cano do Novo Testamento, trata, aborda, descreve sobre a oração. O primeiro é o proseugomai, que significa orar e rogar. Tem esse sentido o termo proseugomai, orar e rogar. O segundo, eugomai, já nos direciona a pedir, é o verbo pedir. O segundo, proseuche, tá? Já é um substantivo, que é a própria oração, o substantivo oração. Orar, o verbo, substantivo oração. Então, esses termos, dentro deles, o eugomai, que nos concede um sentido mais amplo, como a invocar, pedir, suplicar, consagrar, que na verdade nos leva a uma amplitude semântica do que vem a ser o exercício, a prática da oração, de estar a praticar a oração. Portanto, quando nós nos direcionamos também ao Novo Testamento, nós vamos ver que o Novo Testamento vai nos trazer uma conotação de um diálogo, de um discípulo com o seu mestre. Então a oração, ela tem um efeito dialógico, tá? Dialogal, aonde estamos tendo uma conversa. Claro que aqui eu vou parar e vou acrescentar, que não está ainda na revista, é algo que estou acrescentando aqui, por isso é importante a participação na aula. Claro que num diálogo do discípulo com o seu mestre envolve cumplicidade, envolve comunhão, envolve intimidade, integridade, sinceridade e também até a ansiedade. Agora voltamos aqui para a lição. Então, dentro dessa proposta, este primeiro tópico nos leva a esse entendimento. No segundo tópico dessa primeira parte da nossa revista, do nosso assunto sobre oração, nós temos as classes de oração. Mas antes disto, eu ainda volto um pouco para comentar algo aqui
que eu considero de suprema importância, que é nós sabemos também o porquê ou a razão da oração, o porquê orar, né? O porquê ou para que orar e a dimensão que a oração possui, tá? Primeiramente, a razão da oração é a comunicação com Deus. A razão da oração é estar adentrando de alma, corpo e espírito em um total comunicar, diálogo e relacionamento com Deus. Um relacionamento neste verbal, dialogal. A dimensão da oração, aí que vai as perguntas pedagógicas, por quê, para quê? Aí, primeiramente, vem a por quê. Porque é uma ordenança, primeiramente, não é? Por que é uma ordenança? Porque Deus soberanamente ordenou a oração como meio que Deus, o próprio Deus, estabeleceu para cumprir a sua vontade no mundo e instruiu a todos os seus discípulos, a todos aqueles que o seguem, a apresentarem as suas petições, como está muito claro no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 13 a 14. Vemos também que dentro deste propósito um outro aspecto que eu coloco aqui é a importância da oração, que ela nos concede a condição de condicionarmos as nossas próprias ações e de condicionar a nossa própria vida e de nos direcionar a uma vida e propor uma vida para nós de total dependência de Deus e comunhão com Ele. Nós vamos aperfeiçoar essas duas áreas, comunhão e dependência com Deus. Agora, também, entrando nas classes de oração, que aí é como eu mencionei antes, é o nosso segundo tópico, nós vamos já mencionar algumas orações específicas dentro desse movimento para dentro e dentro desse movimento para cima, ou seja, na nossa transcendência e na sequência a imanência. Então, nós temos as orações primeiramente de movimento para dentro, que são aquelas classes que exprimem o nosso ser interior, que retratam questões interiores do porão da nossa alma, como, por exemplo, o desamparo. Depois, aquela oração que estamos vivendo e consideramos que estamos vivendo um momento de deserto, de silêncio de Deus, que serve para nosso aperfeiçoamento. E então ela se torna uma oração de investigação, uma oração de consciência, uma oração permeada por lágrimas, uma oração permeada por entrega, uma oração permeada por pranto, uma oração caracterizada pela nossa total abertura do nosso interior para que Deus venha fazer morada e sondar, e nós, além de permitir a presença, que Ele venha habitar em nós e sondar o nosso coração como é algo que pertence a um dos seus atributos, também é a oportunidade de nós estarmos mais próximos de Deus. As orações do movimento já para cima são aquelas orações que nos concedem e nos fazem a uma transcendência e nos concede a oportunidade de nos deleitarmos, nos descansarmos, refrigerarmos na presença do Senhor. É a oração da articulação,
né? É a oração que pode ser refletida como oração sacramental, litúrgica, no âmbito coletivo, mas também a oração de interação, aquela oração de intercessão, aquela oração meditativa, aquela oração reflexiva, aquela oração de ternura e aquela oração que prioriza e busca um auxílio extraordinário. O ministério, eu tenho ideia, eu vou agora também acrescentar, neste momento, abrindo um parêntese, um breve subsídio teológico e um breve referencial e apêndice teológico ao que estamos estudando até aqui, tá? Vamos pensar algo aqui comigo juntos. Primeiramente, que nós temos que considerar que a oração, ela se torna um momento, uma oportunidade que nós temos para vir a ter uma conversa, um diálogo. Mas este momento requer discrição, requer um local secreto, requer um momento à parte, um momento de estarmos só nós e Deus, porque é um diálogo, é um momento que pertence a mim e a Deus, que não devo me manifestar publicamente, como manifestavam-se os fariseus, que não devo estar distraído, mas devo me concentrar e me direcionar a um momento de um lugar secreto com o Altíssimo, meu quarto, ou uma sala, ou um local onde eu esteja só, a sós com Deus, aonde eu possa encontrar Ele, Deus, de uma forma plena, aonde eu possa ter um momento como o próprio Cristo teve quando estava próximo do seu sacrifício e subiu para o monte das oliveiras e ali veio a apresentar uma das orações mais expressivas que tem na Bíblia Sagrada. Então, esta é a hora, é o momento para nós confirmarmos os nossos entendimentos, a nossa consciência, né? O nosso intelecto direcionar a uma busca de conhecer toda a extensão da misericórdia e fidelidade e a aplicação do cuidado e do amor de Deus para conosco. O ministério da oração já é constituído de um ministério ao qual nós, igreja, nós, servos, discípulos, somos convocados a exercer. Tá? E também se torna um ministério coletivo de todo o povo de Deus. Um ministério que ele tem por objetivo refletir a autoridade espiritual da igreja em uma oração que vai se propor a transpor os mundos, as esferas, os contextos que nos separam a clamar por uma redenção da humanidade, uma intercessão pela humanidade. É um ministério que a igreja separa grupos específicos, distintos, com a proposta de interceder por uma oração missionária, orando pela paz das cidades, das nações, abençoando a sua pátria e outras pátrias além. Também eu quero aqui colocar a importância da intercessão e a autoridade na oração. E aí eu comecei esse comentário até mencionando o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ele definiu a intercessão em meio a um momento mais caótico da sua vida, enquanto ele se encontrava exilado num campo de concentração. Ele assim definiu a intercessão:
Ele considerou ela como banho purificador, no qual o indivíduo e a comunidade devem entrar todos os dias. Então, interceder pelo próximo é demonstrar nosso amor pelo próximo, compaixão por suas causas, e também se torna um dos ensinamentos mais desafiadores do Novo Testamento. É o do sacerdócio universal que todo cristão possui e tem para desenvolver. Como servos de Deus, como membros do seu corpo, nós somos convocados, chamados, comissionados para servir a humanidade e também servir a humanidade e interceder por ela. Então, a autoridade na oração é justamente nós nos apropriarmos do poder que está na oração, para resistirmos a todas as investidas do maligno, para buscarmos uma força, um poder que possamos vencer a todas as investidas do maligno. Então, dentro dessa proposta, a oração se torna uma arma espiritual, como consta através da elucidação de Paulo sobre a batalha espiritual em Efésios capítulo 6. A busca constante por uma vida de plenitude também faz parte do processo da oração. A oração me permite e me leva a uma busca constante de uma vida de plenitude, como muito bem falou e expôs Charles Finney, quando ele disse que se você for guiado pelo Espírito, tá? Terá paz de consciência. Não será o tempo todo incitado e torturado por uma consciência culpada. A sua consciência, ela estará tranquila e serena. Por que estará tranquila e serena? Porque estará absorvida pela presença viva do Espírito e será cheia do Espírito e se tornará útil a Deus e ao seu reino. A oração requer também que nós estejamos em constante vigilância. Mas além de estarmos em constante vigilância, nós precisamos também estar observando aqui dois verbos. Primeiro, o verbo epopteu e o segundo, paratereu, que faz um sentido de uma observância, sabe? Observar atentamente e não negligenciar. Não vir a cometer uma ação negligente. Então, com isso, ao ser vigilante, você não está negligenciando, porque você está como atalaia, observando toda a sua vida e todos os aspectos e ações do seu dia a dia, para que nenhuma adversidade, nenhuma circunstância, situação venha te levar a sair do alvo, da proposta, do objetivo de uma vida fiel, fecunda, de uma vida de plenitude, de busca incessante da presença de Deus habitando em sua vida. Dentro disto, eu também acrescento a outra oração, que é a oração de curas. E aí eu comecei aqui falando que esta oração de curas, ela tem que ser pensada como uma oração que compreende o nosso interior, que também está relacionada não só às doenças físicas, mas às doenças da alma, que são as doenças psicossomáticas, aquelas que envolvem enfermidades que somente Deus pode sarar, restaurando o nosso interior e abstraindo essas doenças, como amargura, como angústia, como depressão e outras que estão ali nos levando a um caos existencial e físico. Agora também as doenças da cura física, porque temos que crer que Deus tem o poder para curar
qualquer que seja a enfermidade física. Então, é necessário orarmos continuamente, como é a quarta parte ou tópico da nossa lição. O apóstolo Paulo mesmo advertiu no nosso texto áureo, orai sem cessar, que está enfatizado que os membros da igreja em Tessalônica precisavam desenvolver uma vida de total perseverança na oração. A perseverança, como o apóstolo Paulo até lá em Romanos 12 colocou, ela gera a paciência. E a paciência produz a esperança. Então, portanto, uma vida de contínua busca e oração nos leva à plenitude e comunhão e nos leva a conhecer mais a Deus. Ações de graça é o nosso já quinto ponto da nossa lição, quando estamos tratando a importância de sermos gratos, de expressarmos a nossa gratidão. Ações de graças não constituem de uma forma nenhuma um pagamento por um benefício recebido. Não é isso. Mas vai constituir, sim, nós reconhecermos de forma graciosa o fato de um servo que recebeu um favor, uma misericórdia, um afago, um socorro, um presente do seu mestre, do seu Senhor, do nosso Deus, do nosso Criador, que se volta para nós e se voltou para nós, e agora em ações de graças nós estamos expressando a nossa gratidão, nós estamos expressando o nosso louvor, a nossa adoração por essa benécia, por esse benefício alcançado. Então, a nossa oração de graças é uma oração do coração, porque é o nosso coração se abrindo em gratidão ao Senhor. Richard Foster disse que essa é uma das primeiras coisas que chamam a atenção dentro do Evangelho, que é a intimidade profunda e pessoal que o próprio Jesus experimentava e demonstrava com seu Pai, e a sua gratidão que ele expressava ao seu Pai. Também uma outra questão importantíssima fala o apóstolo Paulo quando ele usa a expressão Abba, que significa paizinho. É como você conquistar o coração do nosso Pai Deus quando utilizamos a expressão Abba, Pai. A oração contemplativa de oração, de adoração, quando você contempla a grandeza, a sublimidade, a extensão de Deus, né? Como mesmo o próprio salmista Davi, no Salmo 62, versículo 1, ele bradou: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Então é uma oração de profundeza da alma, é uma oração de contemplação, é uma oração para nós virmos a respirar a presença de Deus, para nós sentirmos o aroma de Deus agindo e atuando em nós e demonstrarmos uma adoração que é um respirar da alma, que é um bradar da alma, que é uma devoção por tudo que temos em Cristo alcançado. Agora eu encerro esta aula com alguns subsídios importantes teológicos sobre oração para nós termos aqui como uma adicional, um apêndice à nossa aula. Primeiro, é que a oração é um assunto que ele não pode estar fora de uma ótica teológica, porque a teologia inicia com a oração. A teologia inicia a partir de eu estar orando. Então a oração, ela pressupõe a personalidade de Deus
porque ela nos leva a estar mais perto de Deus. É ela que nos leva e possibilita conhecer a Deus. É ela que nos leva e possibilita a ampliar a dimensão do nosso intelecto, do nosso conhecimento, do nosso saber, do nosso refletir sobre Deus. Conhecer nossos pensamentos, conhecer a nossa própria realidade é a partir da oração. É a oração que vai nos levar a alcançar, na verdade, um momento mais sublime, que é o momento que eu considero da epistemologia da oração, ou seja, do conhecimento reflexivo do que vem a ser uma busca, do que vem a ser uma intercessão, do que vem a ser um diálogo em oração ao nosso Senhor. A dimensão espiritual da oração, ela está no sentido mais profundo e espiritual e espiritualizante. Espiritual porque faz parte da nossa vivência, da nossa vida espiritual. É o momento que o nosso espírito está testificando com o Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo referenciou em Romanos capítulo 8. Mas também é um momento espiritualizante, porque é o momento em que a materialidade da nossa essência física transpõe para a nossa espiritualidade. E a nossa alma e espírito são absorvidos pela presença do Criador e nós alcançamos aquele que é o cerne e a origem de tudo e da própria vida. Deus, como a origem do ser humano, ele é aquele que promoveu a origem do ser humano, é o nosso Senhor, o nosso soberano. Então a origem do ser humano é divina. E é por isso que a alma deve buscar e se encontrar com o Criador. O indivíduo não pode orbitar apenas na periferia humana, pois na realidade ontológica necessita de algo muito maior. Ele necessita da presença de Deus, como foi esta a causa do salmista afirmar que a sua alma tinha sede de Deus. E aqui eu encerro essa aula sobre a primeira lição sobre a oração com uma última duas frases. A primeira, orar não é um fardo. Orar é uma oportunização de eu continuar respirando e vivendo. Segunda, orar é uma prática, mas é além de uma prática, é uma ação natural que deve ser como se fosse uma parte da nossa existência. É o momento que eu, como criatura, estou articulando com o meu Criador e lhe conhecendo e permitindo que ele habite em mim e fazendo morada em minha vida, eu me torne cada vez mais próximo dele e mais igual a ele. Sendo assim, em toda essência, um tálmide, um discípulo, aquele que sabe quem é o seu Senhor, porque mantém diálogo e comunicação direta com ele. Obrigado a todos, e essa foi a nossa primeira aula sobre a nossa revista de estudos bíblicos e a nossa primeira lição sobre o tema oração. Obrigado a todos.